O melhor de tudo aí que a gente está chegando aí na metade, né? Podemos dizer na metade do nosso módulo, do primeiro módulo, que aí podemos dizer que gestão pública, hoje tivemos uma reunião, saí muito feliz com o resultado. Gestão pública é o único curso para todos os membros que não houve nenhuma desistência, né? A gente sabe que essa vitória é muito grande, e a gente sabe que a evasão, inicialmente, nos primeiros períodos, ela é muito grande nos cursos superiores, né? Que no qual gestão pública aí está bastante orgulhoso que a gente não teve nenhuma evasão de nenhum acadêmico. Alguns tentaram, mas os nossos gerentes, os nossos professores foram atrás desses grandes alunos, e aí a gente está aí hoje com cerca de todos os municípios, a gente está com 400 alunos em gestão pública, né? 400 futuros gestores públicos, né? Então, isso é muito orgulhoso, a gente está na linha de frente, e mais ainda, com cada um de vocês fazendo parte disso tudo. Hoje a aula ela vai ser um pouquinho diferente, poder passar para vocês, né? Ela vai ser uma dinâmica de resolução de questões, onde o professor Valtuir, vocês vão poder entrar no chat hoje, né? Vai tirar as dúvidas em cima de algumas questões que a gente vai estar passando para vocês, com o intuito mesmo de estar tirando dúvidas. Mais uma vez, turma, não é essas questões, gostaria muito, que vão cair na prova, mas são questões que a gente vai estar resolvendo com vocês, que ela tem um cunho aí de prova de concurso público, tem um cunho aí de resolução naquilo que a gente necessita. Aí tivemos auxílio do professor João Fernandes, da professora de Natividade, da professora de Itacajá, de vários professores que nos auxiliaram na elaboração dessas questões. Eu agradeço muito essa dinâmica e essa didática que a gente está tendo, e auxílio juntamente com vocês. Mais uma vez, a prova, para vocês poderem entender, ela vai ser na próxima segunda-feira. Ela é toda de marcar B, C, D, E, verdadeiro e falso, V e F. Então, a prova tem um valor de 7 pontos e mais 3 pontos de trabalhos, que vai ser as atividades dentro da rota do Educa, tá? Hoje, eu e a Vivi olhamos município por município, a disciplina de modernização, e aí tivemos aí a felicidade de todas elas estar, graças a Deus, ok, tá? Então, peço àqueles alunos que fez um caderno, pode tirar foto e postar. Se tiver alguma problemática individual, passe para o gerente da unidade, professor multidisciplinar, que vai chegar até nós, aqui na coordenação, né, para que a gente possa ver a melhor forma de sanar, sem quem viu a atividade não está aparecendo, enfim, para a gente achar uma solução para esses critérios, tá? Mas quem enviou a atividade vai aparecer, pessoal, né? O sistema Educa tem todo um histórico anterior, então a gente precisa ter esse acompanhamento com vocês. E automaticamente a matéria da professora Silvéria, já passar para vocês, vai ser na próxima terça-feira, né? Para deixar aí tudo bom para vocês, no próximo dia 25. E a prova da professora Sejana, que seria dia 28 não haverá aula presencial nas unidades, por 2 motivos, já passar esse informe para todos vocês. O primeiro motivo é a questão das eleições, que vai ser no dia 30, então o TRE já pediu algumas escolas estaduais dos municípios de vocês, então vai ser aula remota, e no dia 4 será a avaliação de metodologia científica de forma presencial. Então foi prorrogado para a próxima aula, não vai ser na segunda-feira de 31, ela vai ser no dia da aula, para que isso não tenha prejuízo em cima dos conteúdos, tá bom? São esses os informes. Professor Valtuir, algum informe? Professora Maria Joaquina, Viviane, algum informe para os nossos queridos alunos, vocês queiram passar? Ótimo. Eu tenho. Vamos lá. Muitos estão entrando aí com e-mail de outros domínios. Procurem entrar sempre com o e-mail do @Uniteams, com o e-mail institucional. Isso garante a sua frequência, isso garante a sua presença na aula mediada por tecnologia. Então, assim, se organiza. Quem está com problema de senha, fala com o gerente de unidade, que ele entra em contato com a TI e resolve isso rapidinho, tá bom? Ótimo. Professor Valtuir, pode começar para a gente. Turma, essas questões já foi enviada para vocês. Algumas já estão respondidas com o intuito de vocês poderem estar fazendo as resoluções, né? Essa revisão de forma de questões, ela fica um pouco mais facilitada para que vocês possam ver o nível de questão que vai ser cobrado na avaliação. E, lógico, professor, o que vai cair na avaliação?
eu peço que vocês assistem 2 primeiros momentos, pessoal. A primeira revisão nossa que nós tivemos, que é onde revisionamos da aula 1 à aula 5, e a segunda revisão que a gente fez no dia 10, que tem a revisão do restante de conteúdo que está no YouTube, para facilitar o acesso da aula 7, para que vocês possam ter uma visão geral de todo o conteúdo de forma resumida em cima das atividades que foram ministradas para cada um de vocês, tá bem? Então, Apareceu? a gente... Oi, professor Valtuí? Apareceu aí? Apareceu. Tela cheia, né? Tela cheia. Ok. Só reforçando o que o professor Fernando falou anteriormente, né? São questões para a gente praticar, para a gente lembrar um pouco do conteúdo que foi trabalhado ao longo dessas semanas letivas. Ele já reforçou que não são as questões que cairão na prova, mas são questões que são parecidas, né? Ou pelo menos o estilo dela, o modelo delas é muito próximo ao que vai cair na avaliação. Então, vamos lá, a primeira questão, que ela está pedindo, né, para que você assinale a alternativa correta, e ela vai ter a ver, né, ela vai levar em consideração a questão de como foi a evolução da administração pública no Brasil. Desde os seus primórdios, né, até quando ela se tornou consolidada, houveram algumas influências, né? Houveram alguns modelos teóricos que influenciaram esse modelo que a gente tem hoje. Para a gente poder entender o nosso presente, né, é interessante que a gente conheça o nosso passado. Seja para criticar o nosso presente, nosso modelo, ou seja para poder propor uma melhoria, já que a disciplina fala de modernização. Para a gente poder propor essa melhoria, a gente precisa conhecer de onde que veio. Então, você vai dizer para mim, certo, qual é a questão correta. Eu vou ler A, B, C, D e E, e vocês vão marcar aí no chat. Ok? Ok, professor? Certinho, professor Valtuí. Durante a evolução da administração pública no Brasil, houve 3 modelos teóricos de gestão, que foi implantado não necessariamente na ordem que se segue, quais sejam nova gestão pública, plutocracia e o matrimonial. Letra B. Durante a evolução da administração pública no Brasil, houve 3 modelos teóricos de gestão, que foi implantado não necessariamente na ordem que segue, quais sejam burocracia, patrimonialismo e planificação gerencial. Na questão C, né, os modelos são patrimonialismo, burocracia e administração gerencial. Na questão D, na alternativa D, os modelos são patrimonialismo, monarquia e nova gestão pública. E na questão E, durante a evolução da administração pública no Brasil, os modelos que foram utilizados foram nova gestão pública, clientelismo e o matrimonial. E aí, pessoal, na questão 1, qual é a letra que a gente vai marcar? A, B, C, D ou E? Professores aí de cada unidade, pode ficar à vontade. Professor Valtuí, muda o slide, por favor, para que os alunos possam visualizar. Mudar? Isso, está no slide 1. Sim, é porque está na questão 1, eles têm que anotar ainda, verificar qual é a questão certa, né, professor? Ah, desculpa, você está lendo sem mostrar a questão inicialmente. Não, tá a questão. Ah, desculpa, peraí, então não. Agora sim. Eu já entendi. E agora, apareceu? Apareceu. Eu só tenho um adendo nessa questão, professor Valtuí, com todo respeito e consideração, a gente tem que seguir passo a passo, turma, os passos que a gestão pública teve e aonde que ela se concentra hoje, né? Então, a gente tem que ver a nossa primeira aula e segunda aula, fala muito bem disso, do que a gente foi como monarquia. Nós vamos lembrar lá da época do café com leite, e a gente vai trazer ela para esse momento atuarial, né? Quais foram as fases que nós passamos durante a gestão pública? Eu creio que o professor Ayrton lá entrou, se quiser fazer a voz, professor Ayrton, também fique à vontade aí da nossa unidade do município de Sítio Novo, para que possa nos ajudar também a esclarecer mais ainda essas questões para os nossos acadêmicos. Estou vendo aqui no chat, onde eles estão participando, quase todas as unidades, professor Ayrton, professor Valtuí e demais professores estão colocando a letra C, né, que é a questão
da ordem, da sequência, o patrimonialismo, a burocrática e a administração gerencial. Professor Ayrton, alguma consideração? Professor Valtuir, alguma consideração que você queira fazer além dessa questão? Não, estou ansioso para colocar a resposta certa. Eu quero saber o que está aparecendo aí. Alguma dúvida às demais unidades que estão aí, nossos 4 cantos da Tocantins, que tem em cima dessa questão do formato que ela foi mensurada, foi quem elaborou essa questão, foi até o professor Ayrton, do município de Sítio Novo, que no qual a gente tem essas A, B, C, D e E, né, para a gente seguir a ordem da universidade, que no qual aqui a gente tem a correta, né, professor Valtuir? Vamos Todos lá. explicaram, né, patrimonialismo, a parte burocrática e a administração pública gerencial, né? Então, todos os nossas unidades estão participando do chat, acertar a questão, que a gente possa estar atendendo essas diretrizes, né? A parte do patrimônio, que a gente fala que a gestão pública não tinha esse cuidado com o patrimônio, o prefeito, o governador, o presidente, ou até mesmo o representante pensava que era dele, veio a burocracia na parte da Constituição de 88, e hoje, nos dias de hoje, trabalhamos tanto com a administração pública gerencial, como automaticamente com a gestão pública da democracia. Isso é um adendo bem importante. Ontem eu fiz a prova do Tribunal de Contas, professora Maria Joaquina, professor Valtuir, professor Fernandes. Uma das questões que caiu foi essa. Né? Olha que bacana. A parte da administração pública que a gente tem de referenciação, quais foram as fases que passamos dentro da gestão e qual que a gente está hoje. Então, foi bem bacana. Vamos para a próxima? Vamos. Só lembrando que são 17 questões. Então, vamos lá, então. Essa aqui é bem rapidinha, gente. Professor Ayrton, vai, você está com áudio aí? Olá, bom dia a todos e a todas, tudo bem? Conduz aí essa questão. Desculpa, boa noite, é porque eu estou perdido, ainda está tudo claro, eu estou pensando que é dia aqui. O professor Ayrton de Sítio Novo, tá? Graduado em Administração Pública e mestre em Desenvolvimento Regional. Bacana. Então, essa pergunta também fui eu que elaborei. Eu posso, professor Fernando, ler a questão? Fique à vontade, professor Ayrton. Senhor. Então, tá. Questão número 2, relacionado ao gerencialismo, né? Eu até expliquei para os alunos aí essa ordem cronológica aí, lá desde o patrimonialismo, né? Patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Aí, relacionado ao gerencialismo, a ponte alternativa que não corresponde. Aí eu coloquei até em negrito, né? Que eu costumo fazer isso nas minhas provas, as suas características. Aí, então, tem 5 alternativas, tá? Aí, para refletir, letra A, muita atenção, né? Os meus alunos aqui estão acompanhando também, muita atenção. Letra A lógica do privado deve ser a referência a ser seguida, né? A letra B, isso em relação ao gerenciamento é quem deve formular as políticas públicas. Letra C, o cidadão deve converter-se em cliente. Letra D, a gestão deve ser apartada da política. E letra E, é uma concepção de poder em que as esferas públicas e privadas se confundem. Aí eu queria pedir para o professor Fernando, né, apontar para nós aí a alternativa correta, né, professor Fernando? Primeiro passo, vamos aguardar aqui o chat, né, as nossas unidades responder a questão tudo 2. Bem. Qual que eles acham que conforme que não corresponde, tá, pessoal? Vamos conseguir compreender, dentro da parte do gerencialismo, qual dessas questões que não corresponde a este modelo, ok? Vamos lá? Ok, professor. Aguardando aqui no chat que as unidades estão nos respondendo. Vamos lá. Atenção, vamos colocar a resposta, então. Qual é a letra que está aparecendo aí dos alunos? Letra B, Valtuir, na grande maioria até o momento. Grande maioria B, vamos ver então, professor Ayrton, se eles acertaram.
É a letra D. Letra E, pessoal, né? É uma concepção de poder que as esferas públicas e privadas se confundem, né? No gerencialismo, elas são completamente diferenciadas. O que é uma concepção de empresa pública e uma concepção de empresas privadas? Então, elas não se confundem. Automaticamente, lá no direito, né, direito público, direito privado, a gente tem que lembrar sempre, nosso curso é muito ligado com o direito, a gente tem que lembrar sempre que essa questão das esferas públicas e privadas, elas não se confundem, né? Elas são diferenciadas para que os nossos acadêmicos possam compreender. Mais algum adendo, professor Ayrton? Lá em Sítio Novo, a internet é bem complicado lá, professor Valtuí, até eles não conseguem, muitas vezes, nos acompanhar. Olá, professor Ayrton. Eu vou fazer um comentário, professor. Os alunos estão acompanhando aqui com a gente. Eu estou aqui no meio da sala de aula, aqui, ó. Vocês podem até dar uma verificada aqui, ó. Tem muita gente está assistindo a gente aqui, tá? E aí eu queria fazer um comentário da seguinte maneira. Os alunos ficarem atentos na prova, que a pergunta é que não corresponde. Não, né? E aí eu já errei muito em prova de concurso, por causa disso. O que não corresponde? Todo o resto corresponde ao gerencialismo. O gerencialismo, ele é a lógica do privado, deve ser referência. O mercado, quem deve formular as políticas. O cidadão é como cliente e a gestão deve ser apartada da política. E o que não corresponde é justamente uma concepção de poder em que as esferas e privadas se confundem. Nessa questão se refere ao patrimonialismo. Então, é só essa questão, esse ponto que eu queria comentar, professores e alunos. Obrigado, professor. Bacana. Próxima questão. Vamos lá para o baile. Vai, professor Fernando, agora o senhor. A teoria da burocracia teve como expoente Max Weber e começou a fazer parte da administração empresarial e pública mundial em torno da década de 1940. A burocracia surgiu para coibir os excessos do patrimonialismo. Partindo dessa afirmação, marca alternativa relacionada à burocracia, né? Letra A. O exercício da fidelidade do funcionário não é destinado a um senhor, e sim aos regulamentos do formalmente instituído. Ele é leal ao conjunto de regras impessoais que define seu cargo, bem como as suas atribuições, seus direitos e automaticamente seus deveres. Letra B. O funcionalismo possui muita flexibilidade. Ele não precisa ser leal ao conjunto de regras impessoais que define seu cargo. Tem como suas atribuições, seus direitos e deveres. Letra C. Na burocracia é inexistente a estruturação de carreiras profissionais, no qual estão definidas as remunerações, as promoções, as funções específicas de cada cargo. Letra D. Não há distinção entre o que é recurso público e privado, ou seja, o funcionário é dono dos seus recursos inerentes para o exercício de suas atribuições. Letra E. Não há uma hierarquia definida, tais como distribuição de função e automaticamente autoridade dos órgãos e dos cargos a serem ocupados pelos seus funcionários, estabelecendo as relações de poder. Qual dessas questões? Algum comentário, professor Altuí? Tenho. A gente critica muito, né, a burocracia, que a gente fala se não é burocracia ou burocracia. Mas eu fico pensando como seria o Estado, quando eu falo Estado, eu estou dizendo a máquina pública, sem a bendita burocracia. Como seria? E essa questão, ela é bem tranquila, eu acredito que a galera vai acertar de cara, porque, assim, se fosse uma prova hoje, é uma questão dada. Concordo. Aí? Os alunos aqui estão bem direcionados na resposta correta, professor Valtuí, professor Ayrton, né? A gente vê que a finalidade, ela segue aí essa lógica, né, professor Valtuí, da função, das atribuições, dos direitos e deveres instituídos automaticamente, que no qual aí também foi elaborado pelo professor Ayrton, todos os alunos aqui automaticamente estão acertando. Muito bem. Questão 4. Relacionado ao conceito de administração pública. Vamos saber, então, agora
na letra A, B, C, D e E, qual é a questão que vai nos dizer qual é o conceito de administração pública a partir do material que foi trabalhado em sala de aula. Define-se a administração pública como um termo específico que indica atividades envolvidas no estabelecimento e na implementação de políticas públicas. Suas atividades não asseguram a operacionalização das políticas públicas. Define-se a administração pública como um termo genérico que indica todo o conjunto de atividades envolvidas no estabelecimento e na implementação de políticas públicas. Suas atividades são as que asseguram a operacionalização das políticas públicas. Define-se como administração pública um termo genérico que indica todo o conjunto de atividades envolvidas, entretanto, não contribui no estabelecimento e na implementação de políticas públicas. Letra D, o conceito de administração pública, apesar de ser genérico, não assegura a operacionalização das políticas públicas. Define-se a administração pública, na questão E, como um termo genérico que indica um ínfimo, pequeno, grupo de atividades envolvidas no estabelecimento e na implementação de políticas públicas. Suas atividades são as que asseguram a operacionalização das políticas públicas. E aí, sobre o conceito de administração pública, qual será a questão que você deve marcar? A, B, C, D ou E? Como é que o pessoal está marcando aí? Já está agora, tem na questão B, logo após o comentário do professor Ayrton, né? Para que ele possa Comentar a questão, dar o comentário. Né? A grande maioria, professor Valtuir, professor Ayrton e demais membros, estão marcando letra B. Define-se a administração pública como um termo genérico que indica todo o conjunto de atividades envolvidas. Vamos lá, professor Valtuir, qual que é a correta? Professor Ayrton, pode fazer seu comentário, por gentileza? Será que eu marquei certa? Professor Ayrton, consegue nos ouvir? Seu áudio está fechado. Desculpa, professor, é porque eu estou apanhando aqui no Google Meet, viu? Então, aqui, eu coloquei, tem várias questões que são bem parecidas, né? Mas quando você vê aqui, ó, relacionado ao Conselho de Administração Pública, que eu considero que isso é bem importante para a gente compreender, né, quem faz curso de gestão pública, administração pública, você compreender o conceito é super importante, porque tudo parte do conceito, de você entender o que é administração pública. O que a administração pública estuda? Então, só para mim ler novamente a resposta correta. Define-se a administração pública como um termo específico que indica atividades envolvidas no estabelecimento e na implementação de políticas públicas. Suas atividades não asseguram a operacionalização das políticas públicas. Professor... Será que eu marquei errado, professor? Me corrija. Professor, essa resposta aí, ela não é essa aí não, viu? Qual é que eu vou corrigir agora? Não é essa aí. É a B, viu? É a B? Vamos corrigir. É fácil. É a B, tá? Suas atividades são as que asseguram, tá? Que são as que asseguram a operacionalização das políticas públicas, tudo bem? Tudo bem. Ótimo, obrigado aí. É a B, tá? Porque quando eu li a questão aí, a primeira aí eu vi que não é a correta é a B. E aí, desculpe, só mais um comentário. A administração pública, ela visa o bem comum. Resumindo tudo isso aí, ela visa o bem coletivo. Já falei muito isso aqui para os alunos, não foi, meus alunos? Então, a administração pública, resumindo isso aí, ela visa o bem coletivo, o bem comum, certo? É a B. E elas asseguram, então, as políticas públicas. Sem ela, não tem condições de ter política pública.
Professor Ayrton, dando continuidade, você pode ler para a gente a questão 5, por gentileza? A questão 5, claro. Chegou aí a questão 5? Questão 5, eu vou ler. Um momentinho. Mesmo apanhando aqui, eu estou conseguindo. 5. Marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao patrimonialismo. Isso aqui eu ensinei para os alunos em ordem cronológica, né? Patrimonialismo, burocracia e nova gestão pública ou administração gerencial. Então, vamos lá. Letra A. Todos os cargos de governo que constituem suas estruturas administrativas estão sob o domínio pessoal de um soberano. B. Lembre-se que é incorreta, tá? Incorreta. Letra B. Os funcionários patrimoniais podem ascender a um cargo mediante concessão do mandatário, bem como pela compra ou arrendamento desses direitos, fazendo jus ao recebimento de benefícios. Vamos lá para C. O livre-arbítrio do senhor, no exercício do poder decisório, é legitimado pelas regras ou pelo carisma do líder. D. O exercício de um governo é fortemente centralizado e depende da economia baseada em atividades comerciais empreendidas estas pessoalmente pelo mandatário. E a apropriação de parte das atividades comerciais é realizada por terceiros via imposição de tributos e concessões criadas pelo soberano. Então, para os alunos, né, podem falar, marcar aí qual a alternativa que está incorreta dessas aí, que não corresponde ao patrimonialismo. Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que estão marcando aí? Ainda estou aguardando, Val. Certo, vamos aguardar. O bom dessas questões é que elas têm uns termos que são muito próximos um do outro e a gente tem que ler com bastante atenção para não marcar errada, né? Vamos lá. Está bem diversificado, mas a Alessandra pode marcar correta, professor Valtuí? Vê se eu não errei, professor. Eu conferi até, viu, Ayrton, seu gabarito para anotar corretamente essa questão, viu? Certo. Posso fazer um comentário aqui rapidamente? Então, favor, quando professor. a gente fala lá na parte do patrimonialismo, né? Quem tem o poder mesmo de poder ter os cargos, ter toda essa parte mandatário, não eram os funcionários patrimoniais. Se estiver errado, pessoal, aí que me faça a correção, né? Era mais quem exercia o governo que tinha esse poder, né? A questão dos cargos, a questão do mandatário, fazendo justo o recebimento de benefício, né? Esse poder era mais ligado ao poder de governabilidade do líder que estava ali na frente da execução daquele governo, daquele momento que estava ali na frente da parte administrativa. Correto, pessoal Ayrton? Professor, eu estou verificando aqui direitinho, viu? Um momentinho só. Eu vou só olhar aqui o meu gabarito, só um momento, professor. Acabei de olhar, professor. Acabei de olhar seu gabarito. É esse mesmo? Correto. É essa letra B mesmo, né? Sim, meu querido. Quando a gente fala a questão dos funcionários patrimoniais, eles não tinham esse direito de concessão de mandato, ele não tinha direito à compra nem arrendamento desses direitos, né? Esses direitos era mais ligado aí ao livre-arbítrio do senhor, ou do governador, ou do soberano que estava à frente daquele momento do poder daquele município ou daquela localidade que tinha um governante. Certo, professor. Correto. Próxima questão, professor Valtuí. A administração pública brasileira passou por uma evolução do seu modelo de gestão. Sobre esse contexto histórico, qual é a alternativa correta? O modelo patrimonialista ocorreu na gestão de Getúlio Vargas.
Com a Revolução de 1930, inicia-se o regime gerencial, colocando fim ao domínio político. A administração burocrática é caracterizada por seu caráter técnico e poder racional legal, né? Isso tudo a ver com relação à administração pública brasileira e a sua evolução histórica no seu contexto histórico. A letra D diz que o regime burocrático foi marcado pelo clientelismo. Qual é a questão certa, então? Qual é aquela que exprime corretamente o modelo de gestão pelo qual a administração pública passou, né? E qual foi o contexto histórico que ela estava inserida? A, B, C ou D? Atenção. O que estou marcando aí? A grande maioria, letra C, agora letra A. Só quem marca, só os alunos que podem marcar, né? Não, fique à vontade de participar no chat aí, professor. Ah, tá. Vamos lá, pessoal. O modelo, todo mundo tem certeza que o modelo do governo Getúlio Vargas foi o modelo patrimonialista, galera. Só esse adentro aqui. Vamos lembrar do governo Getúlio Vargas. Foi onde teve maior modernização, que podemos dizer, de gestão pública, né? Então, o patrimonialismo, ele não vem da época de Getúlio Vargas. Ele vem lá da parte ainda de governantes, da questão do Brasil, quando se tornou país. Vamos lembrar lá da época do café com leite. Opa, Suedna. Você levantou a mão, Suedna? Marcos Teles? Não? Vamos lembrar, pessoal, lá do momento que a gente passou e como é que a gente está hoje. Na Revolução de 1930, também a gente não começou o regime gerencial, né? Vamos lembrar dos momentos que começou o regime burocrático, que voltou novamente. Então, a administração burocrática, ela é caracterizada em seu caráter técnico e poder gerencial, e poder racional legal. Então, a letra correta é a letra C, né, professor Valtuir? Se você puder confirmar, a letra correta é a letra C, para que a gente possa ver essa desenvoltura que nós tivemos. Opa, Dilcivan! Dilcivan, você levantou a mão. Pessoal, vou baixar as mãozinhas aqui. Quem quiser participar, só levantar a mão, tá bem? Pode levantar. Vamos lá? Professor, eu quero fazer... Tem que levantar... Desculpa, eu vou levantar a mão também. Ok, professor Ayrton. Só um comentário aqui a respeito da administração burocrática. Eu achei a pergunta ótima, tá? Muito boa, muito bem elaborada. E a administração burocrática realmente é desse período do Getúlio Vargas, foi lá o marco, viu? Ele começou aí mesmo, em 1930, na Revolução de 30. E esse seu caráter técnico e poder... Eu estou falando isso para poder explicar para os nossos alunos que estão aqui em sala e também para os demais que estão acompanhando. Esse poder racional legal é porque antes era baseado no carisma ou no poder vindo de Deus, que era o rei. O rei, ele tinha o poder divino, né? As pessoas acreditavam que o rei recebia aquele poder vindo de Deus. E Max Weber criou essa teoria baseada no que já existia. Ele falou, existe 3 tipos de poderes. O carismático, existe o poder que é divino, e existe o poder racional legal, que é a burocracia. Então, essa pergunta, ela se encaixa muito bem e foi muito bem elaborada. Parabéns para quem elaborou essa pergunta, viu? Obrigado, professor. Professor Valtuir, próxima questão por causa do nosso horário, senão os nossos professores das unidades vão começar a reclamar com o coordenador. Ainda bem que ele não está presente, né, Valtuir? Isso. Questão 7. Assinale VUF as seguintes informações sobre os princípios constitucionais. Os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são princípios implícitos, né? Já vamos resolvendo, Val? E aí, Vamos lá. pessoal? Hoje já coloquei. Falso ou verdadeiro essa questão? Acabei Eles são colocando aqui, implícitos ou eles são implícitos ou não? Ele é transversal, né, durante toda a administração pública, né? Ele é transversal. Então, não precisa estar dizendo agora eu estou seguindo o princípio da legalidade, agora estou seguindo o princípio da moralidade, né? É o tempo todo ele está permeando a prática da gestão pública. O próximo, os princípios podem ser invocados para juridicidade da atuação do Estado? Os princípios podem ser invocados para a juridicidade da atuação do Estado? Professor, o que é essa juridicidade aí? A parte jurídica, Val, seguir o trâmite jurídico, né? Como nós, como gestores públicos, trabalhamos muito com a questão jurídica, então, quando a gente fala do LIMP, né? Também foi questão da parte do concurso ontem, Tribunal de Contas do Estado. Quando a gente fala do LIMP, automaticamente ela já faz parte, né? Princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Então, elas são denominados, podemos chamar que são denominados de algo que está dentro da parte jurisdicional, né? Algo que faz o Estado ter o acompanhamento da parte jurídica dos atos e fatos que eles estão fazendo ou irão realizar na gestão pública. Então é verdadeiro, professor. Correto. Isso. Não há determinação concreta do alcance dos princípios. Olha só. É uma afirmação muito séria isso, né, com relação aos princípios constitucionais. Não há determinação concreta do alcance dos princípios. Verdadeiro ou falso, pessoal? Gostaria de comentar, professor? Acho que a gente nem precisa comentar com nossos futuros gestores públicos, né? Se não há determinação concreta dos nossos princípios, não tinha por que eles existirem, né? Então, se eles têm que ter um alcance, automaticamente ele vem com a parte aí da parte jurídica de como ocasionar e de onde que ele deve ser alcançado, professor Valdoir. O princípio da eficiência exige que as ações administrativas sejam analisadas sob o prisma econômico. Verdadeiro ou falso, turma? O princípio da eficiência exige que as ações administrativas sejam analisadas sobre o prisma econômico. Falso, pessoal. Eficiência e eficácia, né? Eu começo a analisar se aquela praça, aquela escola, aquela obra pública, se ela teve a eficiência de estar sendo construída naquela localidade, né? Se ela teve automaticamente a eficácia de estar sendo elaborada dentro dos recursos públicos. Então, eficiência e eficácia, ela não olha no prisma econômico, e sim da elaboração e da construção daquela obra aonde ela está sendo inserida, tá ok? Último item dessa questão, a publicidade é condição para a eficácia de um ato administrativo. A publicidade é condição para a eficácia de um ato administrativo. Verdadeiro ou falso, professor? Verdadeiro, né? Quando eu dou publicidade aos meus fatos, aos meus atos administrativos, eu ocasiono a eficácia da concorrência, a eficácia de quantidade de pessoas que vai estar conhecendo aquela futura obra pública. Então, quanto mais publicidade eu dou, mais atos de eficiências eu vou estar automaticamente realizando. Muito bem. Aqui nós temos uma historinha, né? E a gente quer saber, à luz dos princípios administrativos, qual é a alternativa correta. O Félix, que é um comerciante, tomando conhecimento de que estaria sendo realizado um processo licitatório lá no seu município para a compra de materiais de limpeza, decide participar do certame licitatório. Após todas as etapas, é declarado vencedor do processo licitatório, né? Ele foi lá, participou e é vencedor. À luz dos princípios administrativos, assinale a alternativa correta. O processo de licitação assegura a eficiência do serviço público.
o processo licitatório obstaculiza, ou seja, cria obstáculos, atuações não voltadas à finalidade pública definida no ordenamento. O processo licitatório, por sua vez, é uma concretização positiva do princípio da legalidade. A licitação é um instrumento de controle da moralidade. Professor, e aí? Vamos lá, pessoal. E quando a gente vai pegar isso aqui, a gente entra um pouquinho na lei de licitações, na 866, né? Na nova lei de licitações, que está muito atuarial, a gente vai estudar muito dela mais na frente. A gente está aqui atendendo a questão dos princípios administrativos, né? A questão do LIMP, voltando mais uma vez no LIMP. Então, o que está ocasionando a questão desse Félix, esse comerciante, né? Ele está basicamente aí realizando um processo licitatório no seu município para compra de material de limpeza. O que o Félix é declarado vencedor? O que está eximindo esse processo licitatório na vista de vocês? Letra A, B, C ou D? Vamos lá. O que está ocasionando aí? Grande quantidade já... A gente tem que lembrar, pessoal, que o processo licitatório ele cria obstáculos, né, na atuações não voltadas à finalidade pública e define no ordenamento, né? O ordenamento daquilo que eu vou estar comprando, daquilo que eu vou estar automaticamente realizando o processo licitatório, ele está voltado para a finalidade de prestar um serviço público, né? Então, a alternativa correta é a letra B. O processo licitatório, ele cria obstáculos, né, nas atuações não voltadas à finalidade pública definida no ordenamento. Eu não posso comprar somente material de construção. Eu posso automaticamente, dentro toda a Secretaria de Infraestrutura, eu não tenho que comprar somente cimento, tijolo, telha, né? Eu tenho que comprar itens que façam a minha gestão pública estar funcionando, né? E não pode ser automaticamente voltada só para a finalidade pública, não. Eu preciso de material de limpeza para poder limpar o meu prédio público. Eu não posso deixar de cuidar, de zelar automaticamente desse processo, ok? A resposta correta é a letra B. Agora, de V ou F de novo, a gente vai colocando a questão e já imediatamente a resposta, né, professor? Correto, professor Valtuir. As autarquias são revestidas de personalidade jurídica de direito privado. Autarquia tem personalidade jurídica de direito privado? Sim, falso ou verdadeiro, pessoal? Olha a palavrinha, direito privado. Falso, né, professor Valtuir? Ela é uma autarquia, ela tem direito público, né? Ela segue o ordenamento do direito público, né? A gente viu isso em aula anterior. Questão, a próxima, professor Valtuir. Empresa pública, né? Agora é a pública. Tem personalidade jurídica de direito privado e seu capital social é exclusivamente público. Olha a diferença dessa questão, né? Ela já ordena a personalidade jurídica pública, né, de direito privado e seu capital social exclusivamente público. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Exato, questão verdadeira, professor Valtuir, né? Ela tem aí essa personalidade jurídica de direito privado, né, que é o caso, mais uma vez, de algumas, vamos pegar o caso da Petrobras, né, como exemplo, é de direito privado, mas seu capital social, ele é voltado para a parte pública, quando é de economia mista ou algum significativo de direito público. Caixa Econômica, Banco do Brasil, são entidades de direito privado, mas seu capital social, ele é automaticamente público. Próxima questão. A administração direta centralizada é constituída pela União, Estado, municípios e o Distrito Federal. Verdadeiro ou falso? Quem errar essa, eu vou tirar 2 pontos na prova, viu, professor Maria Joaquim? Será que eu acertei, professor? Quem errar essa, eu vou tirar 2 pontos da prova, viu, pessoal? Lembrar sempre que a gente não pode esquecer a União, Estados e municípios, mas temos que lembrar que o Distrito Federal, ele é um tipo de Estado, né, que não tem municípios, que a gente sempre tem que destacar ele por ele estar onde concentrando os 3 poderes da União, né? Legislativo, executivo e automaticamente o judiciário. Continuando, professor Valtuir. Eu fui soltar o gato, estava aqui miando. Ainda assinando VOF,
Os órgãos públicos, vamos lá, quem trabalha na gestão pública e nos órgãos públicos, são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, com personalidade jurídica própria. Órgãos públicos, desempenho de funções estatais e com personalidade jurídica própria. Será que existe isso, professor Valtuí? Personalidade jurídica própria ou tem que seguir ordenamento jurídico? Olha aí. E aí, pessoal, tem como ter personalidade jurídica própria? Ou tem que ser direito público ou privado? Público, né, professor? Exato, ele não pode ter a questão própria, ele mesmo criar o ordenamento jurídico, porque senão a gente teria, já temos um monte de lei, imagine se cada uma tivesse o seu ordenamento jurídico próprio. Questão... A última aqui dessa questão, como ente personalizado, o Estado tanto pode atuar no campo do direito público e no campo do direito privado, mantendo sempre sua personalidade de direito público e privado. Estado, personalidade de direito público e privado? Meu Deus! E aí, pessoal? Será que eu posso manter essas duas figuras, tanto direito público como privado? O que for mais conveniente para o Estado? Ele vai seguir a legislação? Eu vou seguir o direito público? Não, eu vou seguir o direito privado, porque aqui é mais conveniente para mim. Então, na parte do direito, eu posso seguir as duas e ter as duas me regimentando como poder público, ou tem que seguir o direito automaticamente privado? Ou o direito público, dependendo da minha autarquia? Estou botando verdadeiro, o Val está me preocupando aqui a explicação. Pessoal, a personalidade pode ser direito público ou privado, né? Mas a personalidade, eu tenho que definir qual que é a minha personalidade. Se ela é de direito público ou privado. A personalidade da autarquia, qual regimento, qual legislação ela vai seguir, tá? A gente vê as questões, ontem eu fiz 160 questões que a gente vai até confuso. Então, a personalização do Estado, ele pode atuar tanto no direito público como no privado, mas mantendo sempre a sua personalidade, vai ter que saber se ele vai ser do direito público ou ele vai ser uma autarquia, uma fundação, que ele vai seguir o direito privado. Ele não pode ter as duas personalidades, tá bem? Questão 10 e última, professor Valtuí. Olha a 11 aí, ó. Assinale, em relação à administração pública, qual é a alternativa correta. Essa também está bem de graça. O Estado é constituído de 3 elementos: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, o executivo e o judiciário são independentes e harmônicos entre si, com suas funções reciprocamente delegadas. Na letra C, em relação à administração pública, a administração direta é a que exerce função de governo. E também com relação à administração pública, na letra D, o judiciário tem como função principal a conversão da lei. Qual será a resposta correta? Qual que é a resposta correta? Veja bem a palavrinha elemento. Veja bem a palavrinha quem está pegando eles, Valtuí, a palavra elemento que está me preocupando nessa questão com eles. Tem a palavrinha harmônico. Lembre-se, pessoal, que uma palavra única, ela modifica toda a questão. Né, professora Maria Joaquina, professor Arito, professor João Fernandes, isso me preocupa, porque quando eu falo de elementos, pessoal, o Estado, 3 elementos que o Estado é feito, é o território, a população e automaticamente o governo, né? Não adentra as 3 esferas. Se a palavra aqui fosse esfera e não elemento, teria correto. Mas é o contrário. A gente não é feito de elementos, né? Elementos, mais uma vez, né? Para ficar bem claro. Os 3 elementos constitutivos do Estado é o território, a população e automaticamente o governo, que a grande maioria acabou marcando essa questão, né? E o legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, com suas funções reciprocamente delegadas. Está correto isso também? Eles são harmônicos?
eles têm que ter harmonia, mas eles não têm obrigação de serem harmônicos, né? O judiciário tem como principal função a conversão da lei. Não, ele tem a função de quê, basicamente? O que o judiciário tem a função? Aplicar a lei, né? Fazer que a lei seja válida. Então, a administração direta é que exerce a função de governo, que são as secretarias, os órgãos públicos, as entidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, em algumas palavras. Mais uma vez trazendo. Elemento. Não, se fosse esfera, a questão estava correta, mas elemento não está correto, né? São harmônicos. Eles não são harmônicos, eles são independentes. Tudo que é independente, a harmonia depende de cada uma das esferas, né? Estado Tocantins, a gente já viu vários momentos do legislativo estar contra o executivo, né? As demandas judiciais que fazem a aplicabilidade da lei. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos contextos das questões e dos enunciados, basicamente, para que eu não tenha essa tal complicação, né? Então, vamos ler questões. Eu estou vendo com a instituição, já para o nosso próximo módulo, de vocês terem todas as aulas, todas as atividades que vai ser avaliativas, resolução de questões com base em concurso, com base em ENAD, para que você possa ver o nível que você está indo, para você não ter a surpresa na prova. Uhum. Quando eu tive essa ideia, que eu passei o professor Valtuí, professor Ayrton, a Lucimeire, todos os integrantes que estão, dos professores, me veio a ideia para os alunos poderem entender as questões, para não chegar no dia da prova, opa, que questões são essas? Que conteúdos são esses? Eu nunca vi esse conteúdo, porque quando a gente começa a elaborar questões, pessoal, aí que vem as diferenciações. É aqui que vem os macetes dos concursos públicos, né? Aqui que vem os macetes de compreender o conteúdo e aplicar o conteúdo, às vezes, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Peço, pessoal, tem mais 5 questões para os nossos professores estar resolvendo com vocês, a mais. Peço que estude o material, mas que baseia o material nas questões, né? No MIT, dentro do Educa, tem questões dissertativas. Mas quando vai para questões que eu tenho que verificar qual é correta, às vezes eu tenho alguma dificuldade, né? Isso é comum, principalmente vocês estão começando na universidade, que nós estamos aqui para isso, né? A prova de vocês será 10 questões, cada uma com peso dividido igualitariamente, que vocês vão estar tendo. Não vai ter nenhuma dissertativa, tá? Todas de marcar. E, lógico, vai ser feito 5 provas, que vai ser aí distribuído para todas as unidades. Então, a mesma unidade vai receber 5 provinhas diferentes. Então, não adianta olhar para o colega, não adianta olhar para a Maria, não adianta olhar para o João, e a questão não é igual, tá? Então, a gente teve esse cuidado também de fazer um banco de questões, que é onde vai estar imprimindo, é onde os nossos professores vai estar entregando para vocês. Mas a gente tem muito ainda a desenvolver, tem muito simulado. Esse módulo ainda, já vamos ter o primeiro simpósio interdisciplinar, como a avaliação da prova, né? Então, já vão fazer pesquisa e extensão, vão ter só essa prova, não vai ter a 2, então já é uma aliviação para vocês, né? Um alívio, que não vai ter essa avaliação, vai ser um seminário, vocês vão poder se dedicar um pouco melhor, que vocês vão ser avaliados com o trabalho de vocês. Então, vocês vão estar tendo ao mesmo tempo provas, simulado, extensão, pesquisa, tudo aquilo que a universidade traz para cada um de vocês, né? Então, Rebeca, Dilcivan, a gente tem que atender às normativas da instituição, a gente não pode fazer uma aula muito longa, um debate muito longo. A gente tem uns multi aí com vocês. O professor Valtuí vai estar mandando lá no grupo para a gente agora, no grupo dos nossos professores, as questões resolvidas, né, que a gente conseguiu elaborar essa aula com muito carinho hoje, professor Ayrton, professor Valtuí, professora Viviane, para que a gente pudesse ter essa interação e vocês pudessem ver as questões mais de perto de como que é uma questão de concurso público, tá? De antemão, agradeço muito a participação de todos, desejo uma boa noite, e muito em breve estaremos aí, lado a lado com vocês, aí nas unidades, conhecendo cada rostinho e dando um abraço muito especial a cada um de vocês. Boa noite, continue com nossos gerentes de unidades, com os nossos professores multidisciplinares, que ainda vai fazer a frequência. A frequência é na unidade, tá? A frequência não é aqui. A aula presencial é na unidade, tá bom?
Grande abraço a todos e com Deus.